missão é dar fruto onde Deus te plantou. Essa árvore, ela tem uma missão de que nesse terreno onde ela foi plantada, ela frutifique. Ela cresceu, floresceu, ramificou, ficou desse tamanho, e o processo natural é que ela frutificasse desse jeito e até mais, se possível. Então você nasceu para frutificar. O propósito da tua vida é de frutificação, aonde você está plantado por Deus. A tua missão é frutificar na terra que Deus te colocou, no país aonde você nasceu, na cidade aonde você mora, na família na qual você foi colocado por Deus, na profissão que você tem, com as suas habilidades, com os seus recursos. Tudo na nossa vida tem um propósito de edificar, para que em nós haja a maior frutificação possível. Eu, se fosse você, dava um glória a Deus aí onde você está, porque você acabou de descobrir por que você existe, e o que Deus vai cobrar de você. Ele vai perguntar para você: cadê os frutos que eu te dei condições, recursos, habilidades, oportunidades, que você frutificasse onde eu te plantei? Mas eu não sabia qual era. Como você não sabia qual era? Você não era um marido? Sim, porque você não frutificou como um. Você não é uma esposa? Sim, era uma esposa. Então, porque você não frutificou como uma mulher sábia, por que você lá não foi a sua melhor versão? Eu te fiz para isso. Você não é mãe? Sim, por que você não frutificou no papel de mãe? Você não é filho? Sim, então por que você não frutificou como filho que honra os pais, que orgulha aqueles que te criaram? Você não era um empregado em uma empresa? Sim, fui um empregado em uma empresa. E você recebia para isso, recebia para isso. E por que você não frutificou? A tua missão, a minha missão nessa terra, o meu propósito, aquilo para qual eu fui criado, ele tem tudo a ver com o que a gente tem, com quem a gente é, aonde a gente está, com o que a gente faz, com as habilidades e recursos que chegam nas nossas mãos. Nós conversávamos com alguém bem sucedido esses dias, e em uma das conversas alguém dizia: um cara bem sucedido foi lá e abençoou um lugar, uma obra social lá, e falou: eu quero bancar isso. Aí ele falou: isso é da hora, é um sonho. É um sonho. Eu falei: você é um empresário e tem, por que você não faz? Mas eu não sou grande assim. Eu falei: você não se enxerga grande e não quer fazer, porque você tem condições de fazer com o recurso que você tem. Vocês querem que eu vou embora? Vocês não estavam com saudade, vocês estão tão quietos. Vocês não estão falando nada. Faz sentido para vocês o que vocês estão ouvindo aí? Faz sentido? Isso tirou um peso das minhas costas, tão grande. Eu vou ler um versículo aqui. Olha o que fala Mateus capítulo 13, versículo 23. Isso tirou um peso das minhas costas tão grande, porque a gente fica: eu preciso ser um grande homem de Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Você precisa fazer o que você nasceu para fazer. Você precisa frutificar onde eu te plantei, fazendo o que eu te capacitei para fazer. Mas às vezes a gente fica preocupado que o outro está fazendo daquele jeito, e as pessoas vêm e geram ainda mais aflição. Olha aquele pastor, olha aquele líder, aquela igreja é top, sabe? Aquele é um homem de Deus, e eu sou um pipoca. E você entra nessa pilha: o outro é. As pessoas curtem tudo de todo mundo, curtem tudo de todos os lugares, levantam, fazem. Você: meu Deus, quem que eu sou? Ele falou: viu, aquele eu chamei para isso, mas você eu chamei para o que você está fazendo. E eu falei: sério? Sério? Olha o que a Bíblia diz. Aqui Jesus estava explicando uma parábola, ensinando uma parábola aos discípulos.
que é? Ele falou, olha, tem sementes que foram lançadas, umas caíram à beira do caminho, outras caíram no solo rochoso, outras caíram, sabe, em meio aos espinhos, e algumas caíram na boa terra. Aí ele estava explicando, e as sementes que foram semeadas em terra boa, as que caíram na terra boa, são aquelas pessoas que ouvem, entendem e produzem uma grande colheita e frutificam. Boa semente é a pessoa que ouve, entende e pratica. Praticar é frutifica, produzem uma grande colheita. Ou seja, toda mensagem, todo ensino, todo cuidado de Deus, toda a palavra de Deus ilumina a nossa vida para que a nossa vida possa ser uma árvore frutífera. Você será uma boa semente não quando ouvir, não só quando entender, mas quando ouvir, entender e frutificar. Os olhos do Senhor estão lá na ponta, a ponta da frutificação, não na ponta do discurso. É muito bonito o meu discurso dominical, dizendo façam, sejam, vejam, se arrependam, mudem. Mas e a minha vida? Tenho frutificado? Eu sou um pai, eu tenho 2 filhos, frutifico na minha casa. Eu tenho uma esposa, eu frutifico na minha casa, como marido. Eu sou colocado numa igreja para pastorear, por Deus. Não foi escolha não, gente. Não foi escolha não, foi Deus que chamou. Mas lá atrás, se eu soubesse de tudo hoje, eu teria escolhido antes de ter sido chamado por Deus. Se eu soubesse que era tudo isso, eu quero. Mas eu nunca quis, eu não sabia que os planos de Deus eram melhores que os meus. Muito melhores do que os meus. Tenho frutificado como um líder, tenho frutificado como filho. Eu sou filho, meu pai está ali. Eu sou irmão, minha família está aqui. Eu sou tio, os meus sobrinhos estão aqui. Eu sou amigo, os meus amigos estão aqui. Como que eu frutifico na vida deles? Quem sou eu na vida deles? Quais são os frutos que fluem da minha vida, da nova natureza recebida de Deus em mim? Quem sou eu quando o culto acaba? O culto é uma bênção, irmão, igreja é uma bênção. Eu estou vendo um monte de gente perturbada, em rede social, batendo igreja, falando de que igreja não presta, igreja não é legal, igreja, uns líderes aí que não são líderes, é incrível, eu não entendo isso. Os caras pastoreiam, são grandes e falando cada groselha. É um lugar de bênção, é um lugar de transformação, é um lugar de avivamento. Quem crê, dá glória a Deus. Foi pregado aqui, muda a vida, o que a gente ouve muda a vida. Falava com o Rodrigo agora aqui, ó. E aí, Rodrigo, como é que tá? Fica de pé, Rodrigo, já vou fazer uma propaganda para eu ganhar, fazer um merchan e ganhar aí, ó. Olha aí, ó. O Rodrigo na brasa com o Rodrigo. Pode sentar, Rodrigão, obrigado. Rodrigo, alguns tempos atrás, chegou, bispo, eu tenho um sonho, disse, cara, vai para cima, vai, o Rodrigo foi lá e enfiou a cara no sonho dele, e foi, eu vou. Chegou ali agora e falou, bispo, tá bombando, bispo, deu certo, glória a Deus, aleluia, tá lotado, tá bombando, aleluia. Eu vou fazer churrasco também, não, ele que foi chamado para frutificar lá. Se você precisar fazer churrasco, pode chamar ele, o cara é fera, é bom demais. É bom demais. O difícil vai ser achar a agenda, mas ele é bom. É bom. Mas ele foi chamado para frutificar nesse lugar. A tua vida comum, ela é poderosamente espiritual. Você só precisa experimentar e frutificar onde você está. A sua vida comum de mãe, a sua vida comum de filha, a sua vida comum de marido, a sua vida comum de funcionário, de patrão, ela precisa ser uma vida poderosíssima espiritualmente falando, por meio de uma frutificação da excelência daquilo que te foi confiado das mãos.
A boa semente é aquela que produz uma grande colheita. Uma produz 100, outras produzem 60 e ainda outras produzem 30 vezes mais do que foi semeado. 30 vezes mais do que foi semeado. Então ele está falando de uma colheita poderosa de 100 vezes. Ele fala de uma outra colheita muito poderosa de 60 vezes. E ele fala de uma outra colheita também que é muito boa, 30 vezes. Mas olha, sabe o que isso quer dizer? Que você foi capacitado, existe um poder de realização dentro de mim e dentro de você, que ele é tão grande que no mínimo 30 vezes mais do que você hoje é, você pode ser. Você pode dar glória a Deus por isso? É isso, não tem outra coisa. Ele está dizendo aqui, não é sobre a quantidade de números, mas ele está falando sobre, olha, a proporção é muito grande, é muito maior. Ele está dizendo de que alguém que recebeu a boa semente é a palavra de Deus, é a vida de Deus. Jesus é a palavra, Jesus é a vida. Quando eu recebo a boa semente, quando eu recebo a palavra, eu recebo a vida de Deus. E essa vida, ela muda, ela transforma, ela faz nova todas as coisas. E se você ainda não está sentindo isso, eu oro para que hoje, em nome de Jesus, algo novo comece a acontecer na sua casa, na sua história, no seu casamento, na sua família. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Eu oro para que isso te movimente as tuas bases, as tuas estruturas. Lá em Mateus 28:18, ele diz: vão a todos os povos do mundo e façam com que essas pessoas sejam meus seguidores. Gente, olha o que ele pede, Mateus 28:18. Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. 19, ele fala assim: portanto eu quero que vocês vão a todos os povos do mundo. Ele não falou para a gente ir como templo, ele falou para a gente ir como pessoa, CPF, RG, indivíduo. Vão a todos os povos do mundo e façam com que esses povos sejam meus seguidores. Presta atenção, isso é revelador. Jesus diz: Deus me deu todo o poder e eu coloco esse poder em vocês. E agora espalho vocês por todo o mundo, e por onde vocês passarem, frutifiquem. O que a gente sabe do céu, o que a gente pode ver do céu, vai ser visto por meio da igreja de Cristo Jesus, por meio das pessoas. O poder de revelação e manifestação de Deus acontece por homens e mulheres dispostos, que vivem não só para si mesmo, mas em primeiro lugar para Deus. Vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Fala sobre um poder que existe na gente de realizar isso. Mas como que eu faço isso se eu não tenho uma espada espiritual, se eu não tenho um escudo espiritual, não que eu veja? Não é isso? Através da vida comum que nós somos chamados para viver. Talvez você é uma costureira, talvez você é um guardador de carros, mas você pode ser o melhor e maior guardador de carros de todos os tempos, em que as pessoas vão ver a glória de Deus manifesta através da tua excelência, da tua frutificação. Irmãos, eu vou para São Paulo, faz tempo que eu não vou. Agora, aonde eu ia, tem um lugar em São Paulo que a gente chega lá no centro, lá, eu nem sei o nome da rua lá, que a gente para bem perto da Galeria Pagé lá, e tem um cara que ele fica com umas 50 chaves de carro, tudo no pescoço, no bolso. As pessoas chegam lá, eu nunca tinha visto, nem sei o nome daquele cara. Você chega lá, irmão, eu não tenho coragem de deixar no estacionamento que paga 40 pau a hora para aquele cara lá. Você deixa assim a chave na mão, você nunca viu ele. Ele cuida daquele lugar, aquela rua é dele, todo mundo chega ali. E aí, como é que você está? Como é que você está? É um cara que ele brilha a luz, aquele ali ele domina, ali ele frutifica, todo mundo. Eu lembrei dele agora, para você ter ideia. Eu nem sei quem são os outros que guardaram os meus carros em algum dia na vida, mas esse cara eu lembrei, você não sabe nem quem ele é. Ô irmão, ele guarda para mim, ele vai lá e guarda para você, ele deixa lá, quando você volta, a tua chave está aqui, é isso, eu estou sem a carteira, faz o Pix para mim depois, bora, outro e tal. Você fala, pô, quem é aquele cara que tem a confiança de qualquer pessoa e para carro de tudo quanto é jeito?
Às vezes a gente está esperando ter uma vida incrível para frutificar. Não, 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 vida incrível é aquela que Deus já te deu. Dá um glória a Deus aí. Vida incrível é essa, que você é uma mãe e que tem uma família incrível, que Deus abre os seus olhos para isso. Vida poderosa é essa que você tem, ainda que a tua casa seja de aluguel, ainda que pingue lá quando chove, ainda que a porta não feche direito, ainda que a energia de vez em quando oscila. É uma vida que Deus te deu, frutifique nesse lugar. Você pode dar glória a Deus por isso? É isso. Seja fiel no pouco que eu mudo a tua história. Sobre o muito te colocarei, diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento para outro. Ele vai viajar, depois ele volta. Ele explica por meio de uma parábola. E o Senhor volta e diz: o que vocês fizeram com aquilo que eu deixei com vocês? Senhor, os 5 talentos que o Senhor me deu, eu saí correndo, multipliquei por mais 5. Tá aqui, ele falou: servo bom e fiel. A Bíblia diz que ele deu os talentos, ele não falou para multiplicar. Mas os servos logo entenderam que tinha que fazer alguma coisa com aquilo que ficou com eles. Ô, irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Ah, meu carro é velho, bispo. É esse carro que Deus está vendo a sua fidelidade. É que se eu tivesse a casa igual a sua, é por isso que você não tem. É porque é através dessa casa que Deus quer ver a tua fidelidade. Se eu tivesse um emprego melhor, se eu ganhasse um salário melhor, aí sim eu ia dar o dízimo com maior. Não, 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 você não dá nem com esse, você é mão de vaca. Quanto mais quando você tiver mais. Hoje uma pessoa me procurou: bispo, dá dízimo de 1.000 é fácil, dar dízimo de 2.000 é fácil, mas dar dízimo de 5, 6, 7 mil reais. Que você faz conta de que dá para pagar uma prestação de um carro, comprar uma casa. A gente só não faz conta do quanto que Deus nos prosperou, né, bispo? Eu falei: com certeza. Essa é a equação que precisa ser resolvida, não a do diabo. Então, o Senhor dá talento, deu 2 talentos para o outro, multiplicou. E para aquele que recebeu um só talento, ele enterrou, ele não fez nada, porque ele falou: é muito pouco, vai que eu perca. E muitos de nós estamos assim, recebemos os talentos, os dons de Deus, fomos comissionados por Deus para sair pelo mundo. Não é que eu vou sair de país em país. Eu estou em um país, eu estou em uma cidade, eu estou em um bairro, eu estou em um lugar nesse bairro. Eu tenho um campo de ação nessa cidade onde eu estou. Não é a cidade toda minha, mas eu tenho um campo de ação. Olha o tamanho do campo de ação que nós temos aqui. É enorme. É nesse campo de ação que eu preciso frutificar. Existe um campo de ação na sua vida que você precisa entender que lá existe uma responsabilidade com Deus por conta da vida que você recebeu de Deus. O reino de Deus precisa se manifestar na terra e se manifesta através dos filhos. Mas nós, como os filhos, queremos viver a nossa vida isolada dentro da nossa casa, do nosso jeito. É assim que a gente tem vivido, sem se preocupar com a responsabilidade de frutificar. Ô bispão, então me fala uma coisa. Então uma vida, um casamento abençoado glorifica a Deus? Sim. Eu tenho medo de falar que o meu casamento é uma bênção. Não, todo mundo precisa ver que o seu casamento é uma bênção. Por quê? Porque Deus é o Deus do casamento. Você pode dar uma glória a Deus por isso aí? Ele é o Deus da família. Então quando as pessoas veem uma família bem sucedida, ela fala: é possível. Ela vê o reino de Deus. Quando ele vê alguém próspero: ô bispo, é pecado prosperidade? É pecado prosperidade para alguns idiotas. A prosperidade tem que gerar no coração dos filhos o sentimento correto e não a inveja, porque aquilo que eu invejo, eu não estou habilitado a viver. Aquilo que eu desdenho, eu nunca vou viver. Mas a situação que eu aplaudo, a situação que eu reconheço, que eu valorizo, que eu aplaudo: olha, parabéns, isso é legal, isso é bom, eu sou habilitado a viver. Você sabia disso? Muitos de nós estamos praguejando, amaldiçoando, falando, desdenhando, virando, e por isso que a gente não vive.
Guarda isso, isso é poderoso, viu? Isso muda a vida. Isso muda a vida. Ah, não, porque lá tá usando droga também. Porque o outro tá roubando, é ladrão. Está falando sobre a responsabilidade do que a gente recebeu de Deus. Talvez você teve a graça de receber muito mais do que o outro. Mas tudo que você recebeu, talvez eu recebi 10, o outro recebeu 1. Mas o que Deus espera não é a quantidade dos meus 10 e nem a quantidade desse 1. É o que a gente fez com ele. Você está entendendo o que eu estou falando? É se você frutificou com a quantidade que você recebeu. É o que você fez, aonde você estava, com o que você tinha, quando você teve a oportunidade. A gente precisa entender isso, igreja. Isso é um ensino da Bíblia, é um fundamento que muda a nossa história se você prestar atenção. Porque não faz sentido ser de outra maneira, e até está explicando que é isso. Olha o que fala no versículo 20, ele ainda pega e diz assim para a gente no versículo 20, ele diz assim, versículo 20, ensinando as pessoas a obedecerem a tudo que eu tenho ordenado a vocês. Ele diz, primeiro eu entrego para vocês, depois vocês compartilham com os outros. Então a gente não pode ser uma fonte entupida. A gente não pode ser uma fonte em que a gente tampa ela e não deixa a água que vem do céu e invade a nossa vida transbordar para os outros. Você precisa transbordar, porque as pessoas que estão ao teu redor também precisam beber da água que chegou na sua vida. A sua vida tem que dar certo, e não é certo, é muito certo, porque você precisa transbordar para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Você entendeu? Diga assim, eu preciso abundantemente transbordar. Você precisa transbordar abundantemente, irmão. A sua vida tem que dar, não é certo, é muito certo. Dá uma glória a Deus aí. Entra na parada já contando o hino da vitória. Porque não é sobre o que você carrega, mas sobre aquele que te carrega. É porque você está sendo levado por Deus. Ele fala bem isso. Eu tenho ordenado a vocês, e lembrem disso, nunca esqueça. Será que Deus está comigo? Será que Deus me ama? Não, lembre disso. Eu estarei com você, eu estou com vocês todos. Quando? Todos os dias. Quando que Deus está com você? Todos. Quando que Deus está com você? Todos os dias, até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos Deus está conosco. Nós precisamos entender sobre a importância de frutificar. Ele não disse vão e façam templos. Ele não disse vão e façam ritos. Vão e façam seguidores. E seguidores surgem quando alguém vê Cristo em nós. Seguidores vai ser quando as pessoas perceberem o Cristo que existe em nós. Alguém que frutifica num lugar, principalmente que não seria comum frutificar. É aqui que tem um ponto muito louco dessa mensagem. Dá vontade de frutificar às vezes? Não. Dá vontade de frutificar em alguns lugares que a gente foi plantado por Deus, lá na família, em que todo mundo é uma pedra de tropeço. Aqui que eu vou frutificar aqui. É verdade ou não é? Dá vontade de frutificar quando as pessoas estão pegando no seu pé, quando o teu patrão está te perseguindo. Dá vontade de frutificar quando o casamento não está legal? Não, mas essa é a maior oportunidade de mostrar para o mundo e mudar de nível, dizendo, não é sobre o que eu sinto, mas é sobre aquele que me carrega. Você pode dar glória a Deus aí? Gente, a maior e mais poderosa frutificação que pode acontecer na sua vida e na minha vida, é aquela que eu estou totalmente contrário a fazer. É quando eu não quero abraçar e eu abraço. Aí quem está ali olhando não vai abraçar. Como que vai abraçar? Quer ver?
abraçou, mudou o ambiente, mudou o lugar, teve fruto. Meu Deus, é o reino, Jesus está com ela, Jesus está ali, o reino é manifesto. É quando você tem a oportunidade de encolher a mão e você estende a mão, aí você frutifica. A gente estava ontem no encontro de casais, Love Experience. Você já fica ligado que para o próximo ano vai estar muito mais top do que foi ainda. Foi incrível ontem. E durante um período a gente estava passando ali, e aí eu falei pessoal, alguém falou, olha aquela árvore ali, está cheia de frutos. Aí eu falei, jabuticabra. Não, é cereja. 2 árvores. Do nada, no meio do caminho, 2 árvores lotadas de cereja vermelha, doce. Quando a gente percebeu, juntou, acho que a árvore falou, putz. Começou todo mundo a puxar os galhos. A gente comendo fruta daquela árvore. Todo mundo se aninhando debaixo daquela árvore. Todo mundo bebendo daquele, comendo daquele fruto doce, daquele fruto bom que aquela árvore estava fornecendo para a gente. Ela não sabe quem é a gente. Ela não conhece a nossa história. Mas ela não foi chamada para conhecer a gente, nem para fornecer para quem lhe interessava. Ela foi chamada para frutificar. Não é sobre o que as pessoas estão fazendo com você. Não é sobre a sua vontade de frutificar. É sobre aquele que te pediu para frutificar. Você entendeu isso? Vou repetir para você. Não é porque a pessoa merece frutificar ou não. Não é uma opção a frutificação. É uma resposta. A frutificação é uma consequência de um relacionamento com Deus. Então, a frutificação melhor que pode acontecer na minha vida e na sua vida, a grande oportunidade de honrar a Deus, é principalmente quando não está agradável ao seu coração fazer isso. Não está favorável fazer. Mas eu não faço porque está favorável ou não. Eu faço porque eu estou ligado à videira. Eu sou apenas um ramo. E esse é o meu papel, frutificar. Que louco, né? Que negócio da hora isso. Jesus da glória. Pense em alguém que você não quer frutificar para essa pessoa aí. A sogra, quem só a sogra? Esses dias eu vi um meme, né, na internet assim. Às vezes tem umas coisinhas boas lá, boba, né? Ele falou assim: se até anjo tem espada, quer dizer que nem todas as coisas são resolvidas na conversa. Faz sentido, né? Biroca, é só um meme, tá, Biroca? Se até anjo tem espada, então não é tudo que vai no papo. Não, irmão. O Senhor nos chamou para frutificar. O Senhor te chamou para frutificar. Olha o que fala Isaías capítulo 6, versículo 5. Não sei se você conhece essa história. Conta a história de um homem, Isaías. Ele estava ali, ele viu a glória de Deus. E quando ele viu a glória de Deus, ele disse assim: ai de mim, porque eu vi a glória de Deus. Eu vou morrer. Ele ficou assim: ai de mim, eu estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e eu moro no meio de um povo que tem lábios impuros também. Quando ele viu Deus, a impressão que ele teve é de que Deus iria matá-lo. E a gente tem essa impressão de Deus. Tira essa impressão de Deus, porque alguém já morreu no nosso lugar. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Alguém já foi crucificado, foi castigado e pagou as nossas dívidas, para que a gente agora não precisasse morrer essa morte. Ele ficou assim: Deus vai me punir, porque eu tenho lábios impuros. A gente pensa isso, e isso impede a frutificação. Você acha que você não pode frutificar, porque você ainda tem hábitos que não são tão lícitos, que não são tão puros. Eu estou aliviando, pecadão aí, coisa suja mesmo ainda, que está atrapalhando a nossa vida. Pecado de estimação, falhas, erros, orgulhos, desejos imundos.
Isso te impede de frutificar. Você fala, como é que eu posso frutificar se eu sou assim? Isaías disse, ai de mim, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que é igual a mim. Eu não vou fazer nada porque Deus vai me matar. Ei, tira essa ideia da tua mente. Olha o que Deus faz com o impuro. Ele diz assim no versículo 6. Olha o que Deus faz com o pecador. Versículo 6, olha o que diz. Aí um dos serafins voou para mim. E ele falou, é agora. Ai, já era. Segurando uma tenaz, uma brasa, com uma cola na mão, algo que segurava uma brasa, veio na mão do anjo. E ele falou, meu Deus, meu Deus. A gente tem medo de viver para Deus, porque a gente não é tão bom assim. Não é mesmo. Eu não sou não, você também não é. Mas isso não pode ser um impedimento para você frutificar. Na verdade, a experiência de frutificar é que vai fazer a purificação na minha vida e na sua vida. Você sabia disso? Essa purificação do pecado, não do perdão, a salvação. O perdão da salvação foi Cristo que fez. Mas a purificação, a libertação dos hábitos, dos pecados, elas só vão dar lugar para um novo tipo de hábito na nossa vida, quando chegar algo novo. Então começa a fazer algo novo, que o velho vai embora, amém? É a receita. Alguém chega, bispo, é que eu estou viciado em pornografia. O que você acha, bispo? Qual é a sentença? Para. Os caras ficam malucos comigo. Mas é só isso? Você quer que eu fale o que para você? Que eu vou te matar? Vou dar um tiro? Falar que você vai para o inferno? Você tem que parar. Você tem que sair desse lugar. É sair desse lugar. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele de lá. Se tua mão te faz pecar, arranca a tua mão de lá. Não põe mais lá não, põe em outro lugar. Muda, começa a fazer outra coisa. Eu consigo? Claro que consegue. Nega, o seu galardão ficou muito maior agora. Meu Deus do céu, obrigado. Ele ficou com medo. Esse é um dos impedimentos que fazem com que a gente não frutifique. Quem aqui congrega em alguma igreja? Levanta a mão. Levanta a mão, você congrega, faz parte de alguma igreja, levanta a mão aí. Vocês estão vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Que bênção, não sabia, uma noite de convidados na nossa igreja. Você congrega no meio? Parece uma pergunta maluca, né? Mas deixa eu te perguntar, você tem frutificado aqui? Não, porque não está legal, né? Não, porque você não vai aparecer aqui? Ou porque você ainda não é perfeito? Vou te contar um segredo, não fala para ninguém, senão vão sair falando mal de mim. Eu também não. Eu também não. A gente tem uma impressão de que a gente é impuro para frutificar. Não, querido. Pelo contrário, lá no céu isso já foi resolvido em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. A sua dívida já foi paga e você foi liberado para frutificar abundantemente. Você pode dar uma glória a Deus em nome de Jesus? Olha o que Deus faz com um pecador. Olha o que Deus faz com o pecador. Ele falou, agora a casa caiu, no versículo 7. Ele pegou e viu que o anjo veio e tocou a boca dele com a brasa e disse, agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas. Essa brasa aqui, ela é uma representação de Cristo, que te purificou, que me purificou, que mudou a nossa natureza e espera que agora a gente dê fruto segundo aquilo que nós recebemos de Deus. Mas eu te pergunto, você está frutificando lá no esporte que você pratica? No trabalho que você faz? A negociação que você faz? Você aproveita a oportunidade para frutificar quando você tem a oportunidade de usurpar? Ele foi tocado com uma brasa viva. Agora que essa brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e seus pecados estão perdoados. Então Deus não veio para matar pecador, Ele veio para transformar. Deus não veio para te condenar porque você já estava condenado, irmão.
tira essa maldita ideia de pessoas que não conseguiram entender o recado da Bíblia ainda que explica para você. Você foi transformado para agora viver como tal. Para frutificar você foi habilitado. Toda doença foi tirada. Você pode dar glória a Deus em nome de Jesus? Esses hábitos agora, eles vão dar lugar a novos hábitos que precisam ser praticados por mim e por você. Mas primeiro eu preciso acreditar numa obra que foi feita. E não foi Isaías que fez, foi Deus quem fez em Isaías. E não sou eu quem faz a obra de purificação, mas foi o sangue de Cristo Jesus que te purificou, que me purificou e me habilitou a frutificar segundo aquilo que Deus é em mim. Olha o que acontece, versículo 8, logo após isso ter acontecido, Isaías ouviu o Senhor dizendo: quem é que vamos enviar? Quem que eu vou enviar? Deus estava preocupado como queria fazer algo. Ai meu Deus, Deus dizendo, ai meu Deus, me ajuda, Deus dizendo. A quem enviarei? A quem enviarei? Alguns segundos atrás Isaías disse: eu não presto. Depois de ter sido tocado pela brasa viva, liberado, habilitado, agora Isaías responde: aqui estou eu, envia-me a mim. Você pode dizer isso hoje para Deus? Eis-me aqui, Senhor, eu quero frutificar para a glória do teu santo nome. Eu quero frutificar nas minhas amizades, eu quero frutificar na minha família, eu quero frutificar na minha igreja, eu quero frutificar no meu trabalho, eu quero cumprir a missão que o Senhor me chamou, frutificar onde eu estou plantado pelo Senhor, aonde eu existo. Aonde eu existo. Nós somos como sal na terra, luz do mundo, cidade edificada sobre os montes. Sabe o que é isso? Aonde você chega as coisas têm que ser diferentes, porque você está lá. Aonde você chega as trevas vão embora, porque você é a representação do céu na terra. O reino de Deus se estabelece por meio de filhos que vão por todo mundo, como discipuladores que foram discipulados pela graça de Deus. Você é sal. A empresa onde você trabalha tem que dar glória a Deus porque você está lá, porque por sua causa existe uma bênção especial naquele lugar. Eu tenho um sonho de entrar na CRUP. As CRUP que tem que ter um sonho de ter você como funcionário. Dá glória a Deus aí. Eu tenho um sonho de trabalhar então. Não, a empresa que está lá tem que ter um sonho de ter você como funcionário, porque você é uma cidade edificada sobre um monte. O que é isso? É alguém diferente, é alguém que vai causar impacto, é alguém que vai mudar a história, é alguém que vai mudar o ambiente, é alguém que vai edificar, que vai levantar estruturas, que vai solidificar. Essa é a tua vida, porque você é parte do reino dos céus na terra. Venha a nós o vosso reino. O reino chegou e a Bíblia diz: ele está dentro de vocês. O reino está em você. O céu está dentro de você. Mas nós precisamos frutificar para que ele apareça. Frutificar para que ele apareça, para que ele aconteça. Mas como é que a gente vai frutificar se não pode ensinar? Se não pode pregar isso na igreja? Como é que a gente ensina na igreja se as pessoas não querem prestar atenção? Fica no café, fica lá fora, fica no telefone, fica trocando ideia. Hoje de manhã eu via pessoas aqui conversando, trocando ideia o culto todo. Quase que eu parei, sentei lá para ouvir, devia estar muito interessante. E por que sai de casa? Ai de mim foi uma consciência da velha natureza. O anjo toca com a brasa, a mudança da natureza. Deus pergunta: quem enviarei? Isaías responde: envia-me a mim. Por quê? Porque agora ele carregava uma nova natureza. Ele foi habilitado por transformação interna e não por competência natural. Não foi uma habilitação natural, foi uma habilitação interna. Você está liberado internamente por causa de uma nova vida que está vivendo em você, irmão. Mas a gente precisa frutificar. E você e eu muitas vezes estamos escolhendo quando, para quem
E de que jeito nós vamos frutificar? E se vamos frutificar? E se vamos? A nova natureza nos faz representar Deus sem esforço artificial. João 15:1. Nós vamos agora para a explicação de tudo isso e a finalização do nosso sermão de hoje. João 15:1 diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Me acompanha em nome de Jesus. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Prestem atenção nesse desenho. Ele é a videira. O meu pai é o lavrador, é aquele que cuida da videira, aquele que cuida de mim. Olha Jesus explicando, presta atenção. Versículo 2: todos os ramos que estão ligados em mim, que não dão uvas, o meu pai corta. Então ele diz: eu sou uma videira que tem muitos ramos, e tem ramos que estão ligados em mim que não dão fruto, que não frutificam. Qual é o propósito do ramo? Frutificar. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Frutificar. Todos os dias você vai falar: eu preciso frutificar. Quando a preguiça vier, você fala: eu preciso frutificar. Quando a inveja chegar, você fala: eu preciso frutificar. Quando o ódio chegar, quando a tristeza, quando a depressão vier, quando o medo vier, você vai falar: eu preciso frutificar. Todos os ramos que não dão frutas, ele corta, embora estejam ligados em mim. Mas os ramos que dão uvas, aqueles que decidem frutificar, ele poda, a fim de que eles fiquem limpos e deem mais frutos ainda. Olha só, Deus limpa a nossa vida. Tem hora que é hora de poda. Hora de poda parece que é ruim, que a gente perde as folhas, Rafa. A hora de poda parece, caramba, o outro está cheio de folha, está cheio de fruto, e eu estou peladinho aqui, ó. Que medo. Agora tem um relógio desse tamanho, tem 4 minutos para encerrar isso aqui, senão eles brigam comigo ali, ó. Você não tem ideia do tamanho do relógio ali, ó. Estamos terminando já, 4 minutos já estamos encerrando. 4 minutos, 4. A poda deixa a gente, tem hora que a gente está assim, ó, peladinho. Por que isso está acontecendo? E as pessoas perguntam: por que isso está acontecendo? Você já viu? Eu sei, mas eu não sei o que está acontecendo. E a gente fala: Deus esqueceu de mim, porque olha como eu estou podado. Fala pro teu irmão do lado: Deus não esqueceu de você não. Fala para ele: Deus não esqueceu de você não. Fala para ele: se prepara. Fala para ele: se prepara. Se prepara. Olha para mim, sabe por que você deve se preparar? Porque está chegando um grande tempo de frutificação na sua vida, em nome de Jesus. Você vai dar muito mais fruto do que você já deu em toda a sua história, em nome de Jesus. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa, o novo tempo vai ser poderoso. O novo tempo vai ser poderoso. Muitas pessoas, quando vê a gente podado, dizem: acabou. Olha lá, não é mais o mesmo. Olha como é que está, quantos dias. Ei, não, eu não estou caído não, eu estou podado. E aquele que foi podado por Deus vai frutificar. Vai frutificar. Vai frutificar. A bassuria elevaxebe andaragácia. Ele poda para ficar melhor. Ele tira a sujeira que estava atrapalhando. Ele diz para que vocês deem mais uvas ainda, versículo 3, ele continua dizendo: vocês já estão limpos. Ele está falando: vocês já estão limpos. Mas como é que essa poda é feita? Por meio dos meus ensinos, que eu lhes tenho dado. Ele vem podando a gente com a palavra.
Uma palavra como essa muitas vezes corta a nossa carne, porque hoje a gente não quer frutificar em muitos lugares, porque a gente está machucado, porque a gente está desanimado, porque a gente está ferido, porque a gente está triste. Tem muitos porquês que a gente evita a frutificação. Eu não quero ter relacionamento com as pessoas porque eu me machuquei lá atrás. Eu não quero isso porque isso, porque isso. Ei, deixa esses porquês e frutifica, porque Deus te pediu. Você pode dar glória a Deus por isso aí? Versículo 4, ele ainda diz assim: continuem unidos comigo e eu continuarei com vocês, pois assim como o ramo só dá uva quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Versículo 5, ele ainda vem e diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e quem está unido comigo e eu com ele, esse frutifica, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Vamos ficar de pé, vamos aplaudir ao Senhor, porque Deus é bom. E fala para o teu irmão: é tempo de frutificar. Fala para ele: é tempo de frutificar. É tempo de frutificar. Olha aí, faltando 35 segundos. Pai, obrigado por essa palavra hoje do céu. Essa palavra que veio podar, que veio limpar a minha vida, a vida da igreja. Essa palavra que veio fazer com que a gente possa refletir a respeito do que estamos fazendo com o que o Senhor nos deu. Que a gente possa permitir a poda hoje, com que essa palavra transforme, faça a gente refletir, uma autoanálise. Com essa palavra faça a gente corrigir a rota, porque ela é a expressão da graça. A graça é aquela que ensina a maneira correta de viver, que muitas vezes a gente se esquece dela. A gente se desvia porque a gente é tão enredado pelos nossos sentimentos. A gente é tão levado pelas nossas convicções, pelos pecados, que tenazmente se agarra a cada um de nós. Eu te peço hoje, Pai, que os nossos olhos e principalmente disposição se levante diante do Senhor em louvor. Eu peço que um novo tempo de frutificação possa acontecer na nossa vida, na vida da igreja, para a glória do teu santo e maravilhoso nome. É assim que eu oro hoje. Eu profetizo que está chegando a glória da segunda casa sobre cada família, sobre cada casamento, sobre cada história, empresa, igreja, cada coração, cada mulher, cada homem. Que a gente seja, Deus, a extensão do teu reino nesse mundo. O mundo aguarda com grande expectativa, o universo aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. O universo aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos vão revelar a glória do reino dos céus aqui na terra. O dia em que os filhos vão fazer com que a vontade do Pai, que é feita no céu, também apareça na terra. Ajuda-nos a frutificar de uma maneira abundante, de uma maneira despretensiosa, de uma maneira como o Senhor frutificou através de Cristo nas nossas vidas. Um amor ágape incondicional. Não porque as pessoas merecem, mas porque o Senhor nos pediu. Que assim seja a frutificação na vida de cada um dos teus filhos, na minha vida, para a glória do teu santo e maravilhoso nome. E todos digam amém e amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez,
Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Ele está aqui, adore Ele nessa noite. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Peça isso. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E na terra nós que somos pó, clamamos, aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Peça isso pra Ele. Ensina-me a clamar e a suplicar. Peça isso. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida
Peça isso mais uma vez.